Olá pessoal, tudo bem? Conforme combinado, né, eu fiquei de postar para vocês a resolução das 5 questões que eu coloquei, né, na revisão para as atividades de recuperação do segundo trimestre. E vou então estar resolvendo cada uma dessas 5 questões em vídeos isolados, tá? Depois eu vou estar postando lá no AVA cada uma dessas questões aqui. Bom, vamos resolver então a primeira questão, uma questão muito simples, tá? Sobre termoquímica, né? Mais ou menos aqui para vocês entenderem o que é um processo, se ele é endotérmico, se ele é exotérmico, muito simples. Então, eu tenho aqui um esquema que está representando uma transformação, aqui no primeiro momento não me interessa se é química ou física, né, mas eu tenho aqui que a entalpia inicial vale 870 kJ, e a entalpia final 1000 kJ. Então, ele quer saber, de acordo com o esquema apresentado, podemos dizer que esse processo deverá ser... Então, nós precisamos aqui no primeiro momento calcular o valor do ΔH para esse processo, e depois observar se ele é um processo endotérmico ou exotérmico. Então, é uma questão muito simples. Então, vamos lá. Só relembrando aqui, pessoal, o ΔH, ou variação de entalpia para um processo, seja ele físico ou químico, ele é dado pela entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Ou então, se vocês preferirem, né, o ΔH, ele pode ser dado pela entalpia final menos a entalpia inicial. Então, está muito fácil aqui, ó. Eu tenho o valor de entalpia final do processo, o valor de entalpia inicial. Basta eu aplicar aqui e substituir os valores dessa forma. Então, para esse processo aqui, nós vamos ter uma variação de entalpia que vai ser a entalpia final, que é 1000 kJ, né? Menos a entalpia inicial, que é 870 kJ. Então, basta eu fazer essa continha, ó. ΔH aqui nesse caso, basta eu fazer, vou fazer aqui no cantinho. 1000 menos 870, eu vou ter aqui 0,310, 130. Observe, ó, que eu tenho aqui um valor de 130 kJ. Ó. Como eu tenho aqui nesse caso, consegue observar que a entalpia dos produtos, a entalpia final, ela é maior do que a entalpia inicial? Isso significa que eu tenho uma reação que ela ocorreu da seguinte forma, ó, se eu fosse para representar ela aqui. Eu comecei com pouca energia, né? E terminei com a energia maior do que eu comecei. Então, aqui eu tenho o reagente e aqui eu tenho o produto. É uma reação, então, ó, que eu comecei com pouco e terminei com muito. Significa que ao longo do processo eu recebi energia, eu ganhei calor. Então, esse processo aqui, ó, como vocês podem ver, 1000 menos 870 dá um valor positivo. Se eu tenho o ΔH positivo, ou seja, o ΔH maior que zero, o processo é classificado como um processo endotérmico, né? Ou seja, um processo que ocorre com a absorção de calor. Eu tenho aqui o meu reagente, comecei a reação com uma certa energia, que nesse caso, né, 870 kJ, e terminei com 1000 kJ. Significa que o quê? Houve absorção de calor. Então, nesse caso, nós temos um processo endotérmico, né? E o valor do ΔH foi de 130. Então, aqui é um processo endotérmico e absorve 130 kJ de energia. Então, o gabarito para essa questão aqui, letra B, questão muito simples, muito fácil, mas que dá um bom entendimento sobre a classificação dos processos. Tá joia? Daqui a pouco eu posto a questão número 2.